Queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, é uma grande alegria estar novamente aqui com vocês, hoje para falar de um tema: educação com Jesus. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Eu peço que os irmãos fechem os olhos, eleve o pensamento ao Criador e vamos orar, pedir bênçãos por todos os nossos irmãos vítimas desta pandemia, que fizeram a passagem, por todos os nossos irmãos que estão internados em clínicas, hospitais ou se recuperando em suas casas, por todos nossa família, nossos familiares e amigos. Vamos pedir que Jesus os abençoe, que os espíritos de luz os protejam. E vamos agradecer por estarmos com saúde, por estarmos vivendo esta encarnação abençoada, enfrentando este desafio. Vamos a cada dia sermos gratos ao Pai por estarmos aqui neste momento, ajudando os nossos irmãos, orientando os nossos irmãos de jornada e esclarecendo sobre o que está acontecendo, como enfrentar essa situação e estimulando-os a sempre manterem viva a fé e a esperança, pois tudo vai passar. Assim seja. Queridos irmãos, educação com Jesus. Quem foi Jesus? Este Espírito iluminadíssimo, mais iluminado de todos, que pisou o solo terreno e veio trazer uma pedagogia do amor e da esperança. Jesus, governador do nosso orbe, nós sabemos que todo o seu processo para que ele conseguisse, aquele espírito de luz, vestir esse casulo grosseiro da matéria, foram necessários mais de 1000 anos de trabalho incessante para que a sua energia pudesse se enclausurar nesta matéria densa e grosseira de um mundo de provas e expiações. Espírito crístico, um dos criadores do nosso orbe e de tantos outros mundos, semeador da vida, Jesus veio nos revelar que a única forma que leva ao Pai é o amor em nossos corações. A lei do amor, que é a lei maior em todo o universo. Jesus era um homem simples. Seu pai carpinteiro, José, e ele também profissão carpinteiro. Mas como um homem tão simples, que não fez cursos, estudou em escolas caras da época, em escolas dos nobres da época, como um homem simples, humilde, tinha tanto conhecimento a respeito de educação. Qual era o seu segredo? Este é um dos mistérios que desafia a ontogênese,
que é a ciência que estuda a formação dos seres. Como um homem simples nasce e se revela um excelente pedagogo, conhecedor das leis da vida, do universo. Mas nós que estudamos e conhecemos a doutrina espírita, sabemos que esse mistério se explica facilmente pelas sucessivas reencarnações, que nos levam ao aperfeiçoamento moral e espiritual e nos leva à condição de espíritos puros, espíritos perfeitos, que um dia vamos chegar lá, tal como Jesus também fez todo esse caminho. E quando aqui esteve entre nós, era um espírito crístico, de elevadíssimo poder, luminosidade, energia, um espírito de luz. Clemente de Alexandria nos diz que Jesus foi o maior pedagogo que a humanidade já teve. E é verdade. Com Jesus, Jesus nos trouxe as bases da moral, da pedagogia do cristianismo, da moral cristã, que depois foi deturpada no tempo da Idade Média, sofreu os reveses que nós sabemos todos, e que mais tarde foi resgatada essa moral cristã, esses princípios do Evangelho de Jesus foram novamente resgatados por Allan Kardec na compilação do Pentateuco da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e os demais. Jesus, ele expunha as suas ideias. Ele jamais impôs a quem quer que seja a sua educação, a sua pedagogia. Com aquele jeito simples, com aquela sua candura, o seu olhar meigo, com aquela calma que refletia a sua paz interior, a sua evolução moral, Jesus nos mostrou que a verdadeira salvação não estava em cumprir, na época, os dogmas religiosos daqueles tempos, e sim em cultivar os valores morais exemplificados através das atitudes de cada um de nós naquela época. Jesus não só nos mostrava o caminho, ele praticava tudo que, através de palavras, ele nos trazia. Muitas vezes, o seu conhecimento, as suas revelações, ele nos trouxe pelas parábolas. Porque muito do conhecimento que ele trouxe naquela época, nós ainda não estávamos preparados para assimilar. Então, através das parábolas, os mais
evoluídos, com uma formação melhor, os acadêmicos, discípulos de Jesus, os apóstolos, muitos podiam acessar aquele conhecimento que ele trazia para nós. Outros ainda não. Por isso que até hoje usamos aquela metodologia, aquela educação de Jesus, que também nos chegou através das parábolas. E Jesus nos falava claramente que muitas das revelações, dos ensinamentos, ainda não podiam nos ser revelados, pois não detínhamos a evolução e o conhecimento naquela época longínqua para receber e assimilar aquele conhecimento. Que ele nos traria um consolador. Este sim revelaria boa parte daqueles ensinamentos e outros ensinamentos que naquele momento da história da humanidade, Jesus não podia abertamente revelar. Ele foi o maior mestre que a humanidade já teve. Os alunos têm como exemplo o seu professor. Os discípulos têm como exemplo o mestre. Jesus foi o verdadeiro e o maior mestre que a humanidade já teve na verdadeira acepção da palavra. Ele resgata todos aqueles valores que na época não eram seguidos, não eram praticados por aquele povo rude e ignorante, no sentido de desconhecer as verdadeiras leis divinas. Jesus nos fala do amor ao próximo, de amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescenta: nesta lei está contida toda a moral do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma lei tão simples, mas que até hoje ainda ignoramos e relutamos em colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Há mais de 2000 anos, aquele Espírito de luz esteve entre nós, nos alertando, nos revelando que, além desta vida material, existia a vida futura e o progresso moral através das vidas sucessivas, através do processo reencarnatório que a doutrina espírita nos esclarece posteriormente. Foi isso que Jesus veio pregar entre nós. Ele veio lançar uma semente que, sabia ele, não daria frutos naquela época da história da humanidade, mas que se
seria entendida mais de 2 milênios depois. E que o codificador Allan Kardec nos relembraria na sua doutrina do Espírito. Então, meus irmãos, tudo o que o Mestre fez foi nos mostrar que a educação é a chave para o progresso da humanidade, para a elevação espiritual, que os valores morais representam o verdadeiro tesouro que devemos guardar as 7 chaves, pois este tesouro nós levaremos quando retornarmos à verdadeira pátria. Que os valores, os bens e valores mundanos, materiais, são importantes para o nosso desenvolvimento também. Jesus nunca condenou isso. A doutrina espírita jamais condenou que nós busquemos sempre mais conforto, possamos estudar mais, adquirir mais cultura e com isso obtermos cargos que nos possibilitem adquirir bens materiais. Nunca se condenou isso. O que se critica, o que se condena é o apego demasiado à matéria e aos bens materiais. Eles representam uma ferramenta que o Pai nos coloca à disposição para a nossa caminhada, para a nossa elevação espiritual. Mas são ferramentas das quais somos apenas usufrutuários. Depois ficarão aqui e os valores morais nos acompanharão. O que fizemos de bom para os nossos irmãos? Quanto de amor nós demos ao nosso irmão de jornada? Quanta caridade nós praticamos em relação ao semelhante? Sabemos que a caridade é o amor em movimento. Então, o maior educador que a humanidade já teve, não tendo sido um pedagogo na verdadeira concepção do sentido comum que hoje entendemos, foi o maior pedagogo da nossa história. Um espírito altamente iluminado, que veio nos mostrar que o único caminho que leva ao Pai é a prática do amor, é a caridade, é o respeito que devemos ter por todos os nossos irmãos de jornada, independente de raça, de credo, de orientação sexual, de status social, condição social. Isso tudo são experiências que a fisicalidade nos proporciona. Mas tudo é passageiro. E o que realmente fica é o nosso espírito de luz que sobrevive. A nossa
centelha divina, esta energia condensada momentaneamente neste casulo que abriga o nosso espírito e o corpo perispiritual. Então, meus irmãos, a parte moral do Evangelho que nos exige uma reforma íntima nos conduz, nos mostra uma regra geral de conduta que Jesus nos mostrou. Jesus nos trouxe a pedagogia da esperança, de que estamos aqui para aprender as lições da vida e que o verdadeiro reino, na época ele respondeu a Pôncio Pilatos, aos sacerdotes do Sinédrio, e disse Jesus: meu reino não é deste mundo. Demonstrando que, além da vida material, existia uma outra realidade, uma outra verdade, a vida futura. E aí reside também a pedra angular da doutrina espírita, a crença na vida futura, nas sucessivas reencarnações necessárias à evolução do nosso espírito, necessárias à aquisição dos valores morais que nos levarão a patamares evolutivos superiores e que um dia nos tornará, nos fará espíritos puros e perfeitos. Ainda estamos muito longe disso. Estamos no mundo de provas e expiações, em transição para mundo de regeneração. Depois ainda teremos os mundos ditosos e felizes, os mundos celestes. Ainda estamos muito distantes, mas nem por isso devemos deixar para amanhã esta educação pelo amor, esta pedagogia do amor que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. Repito, um homem simples, humilde, como todos devemos ser. Um homem que levava a todos os seus irmãos, a todos os lares onde frequentava, a paz, a esperança, o amor e o respeito. Este foi Jesus, este foi e é o Mestre Jesus, governador espiritual do nosso orbe, maior exemplo de amor ao próximo, de espírito mais iluminado que já pisou o solo da terra, nos trazendo as revelações de um amor incondicional a todos os seres humanos. Então, queridos irmãos, esta é a educação com Jesus. Este é o modelo de salvação, de elevação espiritual que o Mestre nos apresentou quando esteve entre nós. E que este modelo serviu de base para a consolidação da moral cristã
e de todo esse Evangelho de Jesus nos foi reapresentado, relembrado pela doutrina espírita, a qual hoje estudamos e somos abençoados por conhecer e estudá-la cada vez mais, porque a doutrina espírita evolui. Tudo evolui. E ainda hoje nós temos muita coisa para entender, para aceitar, como humildes trabalhadores do Cristo que somos, e ainda somos sedentos de conhecimento, porque aquele conselho que traz Allan Kardec, o Espírito da Verdade disse: espíritas instruí-vos. Devemos seguir à risca e cada dia buscarmos mais instrução e conhecimento para podermos evoluirmos moralmente, praticarmos a doutrina de Jesus, a moral cristã e o evangelho da doutrina espírita, exemplificado através das nossas atitudes diárias. Não basta externar com palavras como devemos agir, como devemos proceder, qual o caminho devemos praticar. Este é o maior exemplo. E, como disse antes na minha exposição, a educação, com base no Evangelho de Jesus, na moral cristã, é a chave primeira para o progresso da humanidade, para a elevação espiritual do homem. E ela deve começar cedo, com as nossas crianças, já na família e posteriormente nos bancos escolares. Porque a família continua sendo a célula máter da nossa sociedade, onde devem ser fornecidos às crianças, passados às crianças, os melhores exemplos, os reais valores que darão, que permitirão a elevação espiritual e moral de cada um de nós e da humanidade como um todo. E é isso, meus irmãos, que o Mestre veio semear. A moral cristã. Nos revelar a vida futura e nos mostrar que o único caminho que nos leva ao Pai é o amor. Amor incondicional por todos os nossos companheiros nesta jornada terrena. Por isso, amem cada vez mais. Pratiquem a caridade. Instruí-vos. 3 coisas, 3 regrinhas básicas para seguirmos a educação
com Jesus, para seguirmos a pedagogia que o Mestre veio nos trazer. Amor, caridade e instrução, conhecimento. Mas, sobretudo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com o fechamento da educação com Jesus. Muito obrigado a todos e que os Espíritos de luz os acompanhem e os protejam hoje e sempre. Assim seja.